Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Nós vamos procurar aqui, essa é uma aula sobre a liturgia do culto, a liturgia pentecostal. E nós, os pentecostais, a gente está fazendo tudo isso aqui baseado nos cultos, na doutrina assembleiana, mas é um curso interdenominacional, só porque é uma igreja histórica. Tá? E também esse curso voltado para os pentecostais. O que acontece? Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a liturgia ela é muito importante para os nossos cultos. Tá? A liturgia é importante porque ela nos dá um limite. Ela nos ensina alguns limites, nos coloca dentro do eixo central do culto, e das cerimônias. Tá? Esta é a semana litúrgica, tá? Você vai acompanhar aí no YouTube, também na nossa página Ministério Excelente. Durante uma semana a gente vai postar vídeos sobre a liturgia do culto cristão, evangélico, pentecostal. Tá bom? Se você acha interessante esse assunto, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e Deus vai estar nos abençoando e mais pessoas serão alcançadas. Mas, primeira coisa, a gente vai falar do culto em si. Por quê? Porque o culto tem diversas formas. Nós trabalhamos, a Assembleia de Deus naturalmente trabalha com departamentos. E aí tem o culto, que é o culto natural da igreja, o culto comum, que acontece em todos os dias oficiais de culto. Nesses cultos, normalmente tem o culto de jovens, ou liderado pelo departamento dos jovens. Tem o culto liderado pelo departamento do círculo de oração. Tem o culto liderado também pelo departamento de missões, pelo departamento de crianças e assim outros departamentos que existam na igreja. Então nós vamos englobar em primeiro lugar o culto em si, na sua administração. A gente já falou do culto em uma outra oportunidade, tá? Para você entender que o culto ele não é apenas aquela reunião na massa que acontece. O culto ele é aquilo que cada um de nós oferece a Deus. Aquilo que cada um de nós oferece ao Senhor naquele momento. O culto ele é a expressão, ele é as manifestações de adoração que acontece durante um momento, durante um período de tempo. Tá? Todas as manifestações de adoração que acontecem no culto, elas, naquele período que nós chamamos de culto, um evento do culto, é transformada em o culto e é recebido por Deus no céu. Por isso, é importante existir uma ordem. Mas vamos lá. Partindo do princípio que nós temos um costume, tá? Costume não é doutrina, tá? Costume não é doutrina. Tá? Costume é aquilo que é imposto por uma cultura, tá? Por uma sequência de acontecimentos e as pessoas acostumam a fazer. Tá? E existem bons costumes. A Bíblia diz que os maus costumes, as más conversações corrompem os bons costumes. Tá? E qual é o costume que existe na Assembleia de Deus? Talvez não exista em outras congregações. Aí você que está fazendo o curso, claro que tem que se submeter à sua congregação. Tá entendendo? Chegar na igreja, dobrar o joelho e orar. Chegar na igreja, dobrar o joelho e orar. Tá? Nos primórdios, se chegava na igreja, dobrava o joelho e só levantava quando alguém tocasse a campainha, o sino, ou então cantasse o hino da harpa. Tá? Ninguém chegava para ficar conversando antes do culto. Chegava e dobrava o joelho e orava. Então mas não temos a ideia principal de chegar na igreja, dobrar o joelho e orar. Tá?
Se o culto não começou ainda, tem um tempo, você tem liberdade para orar, talvez em uma voz um pouco mais elevada, né? Mas se o culto já começou, essa oração deve ser silenciosa e curta. Tá? Tem algumas pessoas que têm o hábito de dobrar o joelho e o culto está continuando e ele está de joelho dobrado. O culto está continuando e ele está de joelho dobrado. Isso não é interessante, tá? Porque já pensou se todo mundo, o culto começa e todo mundo fica de joelho dobrado? Né? Então, na hora, se você chegou atrasado, você vai dobrar o joelho, orar e levantar. Não vai ficar ali com o joelho dobrado muito tempo, né? Isso é antiético, né? Nós precisamos aprender isso. Tá? Em seguida, se faz o período de louvor. Né? A introdução do culto é feita com o período de louvor. A Assembleia de Deus normalmente com os hinos da harpa. Hoje se canta 1 ou 2 hinos da harpa, às vezes alguns outros hinos, né? Que não são da harpa, mas são hinos de louvor a Deus, né? Hinos sacros, santos, né? Que é para a introdução do culto, para as pessoas entrarem no clima do culto. Em seguida, normalmente se pega a Bíblia, né? Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, ou da forma que se cumprimenta, e vai ler a palavra de Deus, vai ler a Bíblia. Essa é chamada de a leitura introdutória, tá? Quando vai ler a palavra de Deus no início do culto, para a abertura do culto, é chamada de a leitura introdutória, tá? Há uma reverência muito grande por essa leitura, tá? O leitor, obviamente, que não precisa de pregar, né? De aplicar o texto, ele só precisa de ler o texto com a igreja. É bom conscientizar-se que, na maioria das vezes, nós usamos a revista corrigida, né? A nossa tradução é a revista corrigida João Ferreira de Almeida. Tem outras traduções, não é ideal usar no culto, onde a maioria das traduções é essa. Por quê? Porque os irmãos, na hora de acompanhar, ficam meio perdidos, né? Hoje a gente tem várias traduções, é importante ter várias, mas para a leitura no culto, na igreja, não é importante, tá bom? E de repente você está com uma congregação, a minha é atualizada, então se use atualizada, tá? É contemporânea, então se usa contemporânea, tá bom? Depende da congregação em si. Tá? Aí a gente tem o período de louvor e oportunidades, né? Onde o dirigente distribui as oportunidades no culto, para os conjuntos, para as pessoas que vão dar um testemunho, que vão dar uma saudação, que vai dar uma palavra. Tá? Tudo isso é importante. Por quê? Porque a saudação, o testemunho não pode exceder o tempo, né? 5 minutos, uma palavra, 10 minutos no máximo. Né? Um louvor é um louvor, tá? E 2 é 2. Né? Então, é necessário compreender isso para o culto seguir na sua ordem, de maneira a contribuir para que no final seja uma adoração perfeita. Tá? Adoração, o que é adoração? Adoração é a expressão máxima de um elogio, de um louvor, tá? Que se faz a alguém ou a uma divindade. A expressão máxima de um louvor, de um elogio que se oferece a uma divindade. Isso é adoração. E o culto, ele é as manifestações de adoração que acontecem durante um certo tempo. Estou falando do culto oferecido a Deus, tá? Então é isso. Aí Paulo, ele diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por quê? Porque o culto é gerado pela mente. Tá? O culto não é gerado por hábitos e costumes, ou vou lá só porque. Não, o culto é gerado pela mente, pelo raciocínio da sua mente. Tá? Então você precisa estar focado em Deus nesse momento. Tá? Isso é interessantíssimo a gente compreender, tá bom? Terminado o período das oportunidades, às vezes tem muita gente querendo cantar, muita gente querendo falar ainda, mas o tempo fecha. Tá? Fechou o tempo, acabou. Tá? Essa parte é louvor introdutório, essa parte é oração, essa parte é leitura introdutória, outra parte é louvor e agora é a mensagem. Tá? E a mensagem não é mais importante do que as outras partes do culto. O culto todinho ele é importante. Tá?
todinho ele é muito, muito, muito importante. Não tem uma parte mais importante do que o outro. Tá? Essa ideia da gente falar assim, agora é a parte mais importante do culto, menospreza as outras partes, né? Então, todos os momentos do culto é importante. Tem que ter reverência do início ao final.